convidado hoje é o professor Roberto. Ele já se apresentou da outra vez, mas como você pode não ter visto o programa anterior e ver... Aliás, depois busca lá, tá certo? Não que vai ser essencial para entender este. Mas eu gostaria que, de novo, resumidamente, o professor Roberto se apresentasse, só para quem está escutando agora poder se localizar. Sim. Bom, eu agradeço essa oportunidade de poder continuar essa conversa, bate-papo aqui, é agradabilíssimo, e ter a honra aí de poder me dirigir à audiência de vocês. E sou Roberto, então, Roberto Covolan, fui professor na Unicamp, enfim, por mais de 20 anos. Se eu somar a minha vida de pesquisa na Unicamp, deve dar por volta de uns 35 anos, somando aí com a pós-graduação. E sou cristão, sou da Igreja Batista da Fonte, em Campinas, e trabalho, fui o presidente fundador da ABC2, Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, e atualmente sou presidente da Academia ABC2, que aí procura oferecer cursos, publicar livros. Temos uma revista, que você me deu a chance de falar a respeito dela, eu sou editor dessa revista. Essa revista chama-se Unus Mundus. Unus Mundus. Unus Mundus. Tá, um latim aí. Um latim aí. A ideia de mundo uno, de uma unidade, da diversidade. E essa revista, ela procura explorar artigos na interface entre ciência, filosofia e teologia. Isso é da ABC2. Da Academia ABC2. Tá bom. E aí, se vocês colocarem lá no Google, não é? Unus Mundus, facilmente vocês vão encontrar a gente. Beleza. É uma revista digital, ela é totalmente gratuita e tem artigos lá, assim, eu sou suspeito, obviamente, para falar, porque eu sou editor da revista, mas, assim, bem interessantes, muito legal. Se vocês vão lá e explorem lá artigos, ensaios, excerto de livros, tem várias coisas. E tem umas coisas que nós temos feito aí no âmbito de um projeto que é justamente abrir oportunidade para que a audiência cristã possa escrever, colocar suas ideias. Que beleza. Nós temos feito concursos, viu, pastor? Olha, você que está me escutando, presta atenção nisso, é para mim e para você. Olha, tem 3 modalidades de concursos que nós temos feito. Um concurso que é, assim, de resenhas de livros, estudos de livros, dos livros que nós publicamos. São escolhidos os 3 melhores e são premiados, inclusive, com dinheiro, um bom dinheiro. Uma visita lá no acelerador de partícula. E pode enfiar o rosto lá para olhar também. Esse não. Mas tem esse do estudos de livros, tem o outro que é um concurso de ensaios, que também, sempre os vencedores, os selecionados, eles são publicados na nossa revista, nessa Unus Mundus. Ou pode ir por Lattes isso? Pode, claro, porque tem maneira de citar e tal. A gente fala o seguinte, que a nossa revista não é propriamente uma revista acadêmica, Entendi. Mas ela é uma revista academicamente informada. Entendi. Entendeu? Então, assim, a gente quer que... Porque é uma revista acadêmica, muitas vezes, ela é muito técnica, e aí fica só para o pessoal da área. Então, o que a gente quer é, assim, que o pessoal da área, que entende, aí abre um pouco mais, coloca um pouco de maneira mais acessível a quem não é da área, né? Para a gente poder ter acesso, né? E tem uma terceira modalidade de concurso, que é para autores. Quem quer publicar um livro, se for na área que a gente está, a gente oferece uma bolsa para o camarada escrever o livro. A bolsa não é pequena, R$44 mil para o camarada escrever o seu livro. Um livro digital, um livro impresso mesmo? Escrever um livro, a primeira publicação vai ser digital, mas eventualmente... Tá certo. Enfim. Qual é a regularidade da revista? Ela sai de quanto em quanto tempo? A revista, os artigos são renovados semanalmente. Ela tem números que são semestrais. Mas, na verdade, assim, ela é meio que em fluxo contínuo. Toda semana entram 2 ou 3 artigos novos e eles vão se renovando. Agora nós estamos no 3º número, que é o 3º semestre. Ela foi lançada o ano passado, começo do ano passado. E nós estamos no 3º número, mas assim, a cada semana, 2 ou 3 artigos entram lá. Eu tenho uma coluna lá. Marcelo Cabral, que é um filósofo da Unicamp, tem coluna. O pastor Guilherme de Carvalho tem uma coluna, e o Gustavo Assi, que é professor da Politécnica da USP, professor titular agora da Poli da USP, e que é presbiteriano, aqui de São Paulo. Eu tive uma palestra com ele no Mackenzie em 2023, sobre educação, acho que foi sobre isso. O Gustavo Mackenzista também tem uma coluna lá. Só para quem está escutando, que não escutou o programa anterior ainda, então o Guilherme Carvalho é o presidente da ABC e tem academia. Então são
Só para quem está escutando, não escutou o anterior. Né? São duas organizações. Tá. O Guilherme, o pastor Guilherme Carvalho, é o atual presidente da ABC2, né? Tá bom. Cristãos na Ciência, e eu sou presidente da Academia ABC2, que cuida justamente dos livros, dos cursos, da revista. O 2, para quem também não escutou, é um 2 assim, de potência, né? Isso. Então, porque seria CC, seria ABCC. Então, o 2 aí foi uma brincadeira que se fez aí, no bom sentido, de ser a potência 2, né? Seria isso. ABC ao quadrado. Não, mas daí seria todo AB também. Então, deixa para lá, fica ABC2 mesmo, não vou complicar, não. Mas eu falei, Samuel, que você que te interessa da gente, mas eu também. Mas ele citou o Gustavo Axe, ele eu acho que vai entrar no nosso assunto, se eu não me engano, eu estou tentando recordar aqui o tema da palestra, mas ele entrou em design inteligente. Sim. Se eu não estou enganado, ele defende. Ou não? Eu seria cauteloso em dizer que ele defende. Certamente ele vai ter ideias próprias a respeito. Né? Então, esse assunto, a gente ali na ABC2 é um assunto com o qual a gente teve que lidar desde o início, e a gente tinha um problema. E tem um problema, porque assim, você fala de questão de relação entre fé e ciência, a questão criação ou evolução, como é que fica isso? Então, as pessoas sempre perguntam. Assim, nós estamos aqui numa conversa amistosa e tal. A gente, de certa forma, numa certa altura, a gente falou assim, mas a gente quer falar de outras coisas, as pessoas querem saber isso. Mas queremos falar de outras coisas. Bom, o que a gente fez? A gente publicou um livro. Esse livro chama-se A Origem, 4 visões cristãs sobre criação, evolução e design inteligente. Você vai lá. 4 visões cristãs. 4 visões cristãs sobre criação, evolução e design inteligente. Esse é um livro publicado pela Thomas Nelson também. Está lá, é um dos mais vendidos. E é um livro extremamente interessante. Eu sou, de novo, suspeito para falar, porque fui eu que traduzi o livro. Mas, assim, você tem algumas organizações a nível mundial que, digamos, têm agendas próprias nessa área. Então, por exemplo, você tem o Answer in Genesis, que é uma organização, tem o Ken Ham, que defende a ideia daquilo que é chamado de criacionismo de terra jovem. Então, a ideia é criação, 7 dias, a Terra tem 8.000 anos, alguma coisa 7 assim. 7 dias literais, de 24 horas. Tudo isso. Então, isso aí, digamos assim, na literatura, isso é chamado de criacionismo de terra jovem. Depois você tem o criacionismo de terra antiga. Aí, assim, a organização líder nessa área, ela chama-se Reasons to Believe. E todo mundo, todas as organizações americanas, né? Certo. E a Reasons to Believe, está me fugindo o nome do diretor principal, que ele é um astrofísico, inclusive, que é o Graham... daqui a pouco vem o nome dele. Mas alguém coloca lá, joga, vai acabar descobrindo. Vai descobrindo. Tem uma terceira corrente, que é a criação evolutiva. A organização que, digamos, defende essa agenda é Biologos. Foi criada pelo Francis Collins e é dirigida por uma astrofísica também, Deborah Harshman. E tem o Discovery Institute, não sei atualmente quem é o diretor, mas um dos expoentes ali é o Stephen Meyer, que escreveu alguns livros, best-sellers importantes e tal, e ele defende essa ideia. Então, esses 4 nomes que eu citei são 4 autores que ali eles fazem nesse livro uma espécie de debate. Como é que funciona? Um deles expõe a ideia. Os outros criticam. Os outros 3 criticam e aquele um defende, responde. E isso vai com o outro, e com o outro, e com o outro. Então, que é um tipo de literatura muito comum nos Estados Unidos, né? Esses tipos de debates por meio de livros. Isso, levar 4 visões disso, 3 visões... Isso, é um painel. Então, nós achamos interessante, digamos, publicar esse livro para oferecer ao público leitor a ideia assim, de ter essas 4 visões, que são, digamos, 4 correntes principais, e aí ver o que, digamos, de proponentes importantes, nomes importantes assim ao nível mundial em cada uma dessas áreas, o que é que ele diz, o que é que ele acha das outras, não é? Então, é um livro bastante instigante. Então, a nossa ideia, como ABC2, não é defender nenhuma das correntes específicas. Tanto que esse livro é o nosso carro-chefe na área. Quando a pessoa quer discutir e tal, a coisa, então fala assim, olha, então, lê esse livro. O assunto, veja, o assunto não é simples.
Não dá para você imaginar que você vai lidar com criação e com uma face enorme da ciência de uma maneira trivial, banal, e com 2 ou 3 argumentos resolve o assunto. Não resolve. Até que não é um assunto esgotado, né? Ele sempre está sendo debatido. Na minha opinião, sabe o que é? Ele não é esgotável. Até porque isso nós vamos depois encontrar com o Senhor lá no dia final, e aí eu tenho um livro que acabou, não existia, mas era Milênios, Significados e Interpretações. E ele trazia as 4 correntes principais milenistas. Sim. Então tinha o pré-milenista dispensacionalista, o pré-milenista histórico, o amilenista e o pós-milenista. Exatamente o mesmo sistema. Um painel, o cara falava e os outros 3 criticavam. Eu nunca esqueci o nome do autor por motivos óbvios. Quem sabe um pouquinho do Brasil sabe o que eu estou falando. O cara chamava Robert G. Close. Então eu lembrava da Roberta Close. Não tinha como esquecer o nome do autor desse livro. Do autor, não tinha, rapaz. infelizmente. Ele não nem é sonha com o essa Robert referência. que me desculpe, ele nem sabe dessa história, mas O pessoal mais jovem eu não não vai- tinha como. o pessoal mais jovem não vai se lembrar. Eu li esse livro na década de 80 ou 70 e sumiu esse livro, mas ele era muito interessante por causa disso, porque ele trazia posicionamento, é claro que é objetivo, né? Porque é um livro só, você não pode falar de tudo o que você pensa. Mas então tinha o pré-milenista histórico, o pré-milenista dispensacionalista, o pós-milenista e o amilenista, e aí os outros faziam pequenas críticas também não esgotáveis. Tudo. Mas é um assunto que, né? O dia que chegar lá no dia final, nós vamos... Mas eu falei sobre a questão do livro porque a nossa cultura, nós não fomos ensinados a debates. A ideia de debate, que alguém apresenta uma premissa, você contrapõe aquela premissa, sempre dentro de um tema, né? Não foge daquele roteiro. Quando uma pessoa traz um elemento novo, a pessoa está fugindo ao debate. E a gente não tem essa cultura. Porque não entenderam Lutero, que ele queria só isso quando colocou as 95 teses. Vamos debater? E aí virou o que virou. Que é interessante, que não são necessariamente 95, né? Porque a forma de marcação, de tese, era... Cada parágrafo era uma tese praticamente, né? Antigamente. Mas não tem essa cultura. E aqui no Brasil a gente tem muita tradução, que uma delas eu não conhecia, eu vou procurar, inclusive. Então, você sabe que, assim, isso que você mencionou, eu acho que é um aspecto importante. As pessoas terem a ciência de que nem todos os assuntos a gente vai conseguir resolver e não tem condições, e provavelmente não terá condições de resolver. A gente vai ganhar profundidade. Então, veja bem, eu não estou querendo colocar aqui uma posição de comodismo e dizer, olha, já que não dá para responder, então deixa quieto. Não, ao contrário, eu acho que nós podemos compreender que a dúvida permanecerá, mas, de certa forma, a nossa dúvida tem que ser uma dúvida informada e fundamentada, sabendo o que está em jogo. E sabendo o que é que pode vir a ser ou não vir a ser, porque a gente não sabe o que vai ser descoberto. Afinal, é um princípio da ciência. Você cria uma tese Isso. E tal, vira hipótese, vai não sei o quê. Aqui tem isso, mas depois você pega aquilo, a ciência joga a dúvida em cima. Isso é um princípio que ela é do dinamismo da próprio jeito de trabalhar que a ciência tem, né? Pelo que me consta. Então, pessoalmente, acho que até por viés, não é? De profissão, a minha tendência, então, a olhar para esses aspectos por um viés, digamos, investigativo e não, digamos, partir de convicções estabelecidas. Olha, isso aqui é isso por causa disso, disso e daquilo. Não, peraí, eu gostaria de saber quais são os elementos que fundamentam essa posição, aquela ou aquela, mas eu vou me reservar o direito de ainda permanecer esperando o que vem por aí e continuar estudando o assunto, não é? O senhor já falou que, inclusive, tem outros cristãos, seus irmãos na fé, crentes como o senhor, mas que já chegaram num ponto de falar, bom, então você fica com esse pensamento, eu fico com esse, não vai ser motivo de não vamos chegar num acordo. Mas eu acho que a atitude mais sadia é essa. Porque, assim, até conforme o senhor mesmo colocou, no dia que nós chegarmos diante do Senhor, eu acho que essas coisas é as que menos importaram. A ciência passará. Não obstante, eu creio que, assim, elas são importantes para muita gente hoje. É importante a gente buscar lançar luz sobre esse assunto, conhecê-los com profundidade, justamente para não ser levado na lábia, digamos assim, tem a partícula de Deus, se o bóson de Higgs for descoberto, Deus não existe. Entendeu? Você precisa entender o que está por trás. Sim.
para poder, digamos, desfazer nem foi o que o Higgs falou, né? Não foi nem ele que segurou. Não foi isso. Nessa história aí, digamos que é uma história, o autor do livro, que é A Partícula de Deus, que é o Leon Lederman, né? Um ganhador do Prêmio Nobel de Física nos Estados Unidos, quando ele estava escrevendo o livro, ele colocou assim aquilo que ele chama de um título de trabalho, né? Um título que é, por enquanto, provisório. Certo. Mas aí o que aconteceu? A editora achou que tinha um apelo mercadológico. Com certeza. Entendeu? E aí ele parece que estava reticente com relação a manter esse título, e o título foi mantido. Mas os editores falaram, é isso aqui que importa. E é isso aqui que importa, entendeu? E acabou ficando, mas não era, digamos assim, intenção que fosse isso. E aí, vamos lá no design, senão nós já passamos. Elefante da sala, né? E o design inteligente? Eu falei para o senhor que a minha preocupação hoje, e eu tenho lido, a nossa editora, a editora Cultura Cristã, tem um livro sobre design inteligente, é que para mim parece um pouco de um cavalo de Troia dentro da igreja. Em que aspecto? Até um ateu pode crer no design inteligente. Eu queria que o senhor explicasse um pouco da visão, das implicações que a consequência lógica do próprio pensamento. Olha, eu acho que assim, o assunto é um assunto importante. Ele traz um tema para dentro da discussão, que é um tema muito fundamental. Tem uma palavra que a gente precisa pronunciá-la direito e explicar o que significa, que é teleologia. Veja, existe uma questão, digamos assim, fundamental nessa relação entre fé e ciência, que é a questão seguinte. Existe propósito no universo? As pessoas têm propósito, a gente vê propósito em várias coisas, mas veja, tem uma visão disseminada na academia em geral, que é a seguinte, o universo não tem propósito nenhum, não tem nada. Foi por acaso. Tem sentido? Não tem sentido nenhum, não tem nada. Esse é um tipo de ideia que ela tem a sua gênese, o seu desenvolvimento e a sua razão de ser, não é? Agora veja, cara, assim, é difícil explicar toda a história porque tem muitas indas e vindas, não é? Veja, a ideia de que existe um telos nas coisas, uma finalidade. Telos é uma expressão que indica finalidade. Grego. Isso vem lá dos gregos, vem de Aristóteles, a causação, né? O sistema de causação de Aristóteles tem um dos aspectos que é esse da causa final, não é? Veja, quando a filosofia, e em especial a filosofia natural, chega ali naquele período em que vem o surgimento da ciência como nós a conhecemos, tem uma espécie assim de movimento de pensamento em que ele segura duas partes do sistema de Aristóteles e praticamente extirpa outras duas. Então, a causação material e a causação eficiente permanecem, mas a causa formal e a causa final, que é a questão da teleologia, são jogadas para fora. E aí você tem assim uma nova síntese de filosofia natural, que é você ter uma investigação que ela é empírica, experimental. O senhor acha que isso é de propósito? Foi feito de propósito? Não é bem de propósito. Isso aí é uma espécie assim de movimento do pensamento. Tá bom. E existe uma coisa assim impressionante nesse movimento do pensamento, que ele é o seguinte, que ao fazer isso, disso resulta a ciência, que foi um empreendimento extremamente bem sucedido e continua sendo, na minha opinião, um dos principais empreendimentos, um dos empreendimentos mais bem sucedidos da história da humanidade é a ciência, não é? Extremamente. Veja bem, esse movimento de pensamento e de metodologia, a criação do chamado método científico, ele revelou-se extremamente eficaz para produzir conhecimento novo, extremamente eficaz. Veja, junto com isso, vem uma concepção de mundo que é a ideia de leis naturais. En passant, a ideia de leis naturais é uma ideia que tem uma fonte cristã, porque assim, se você vai pegar as origens, isso está borbulhando aí, mas você vai ver que Descartes é o primeiro que escreve isso, que usa a expressão. Agora, o conceito de leis naturais, que vem de Descartes e de outros, ela era como leis dadas por Deus.
leis dadas por Deus. Descartes entendia que isso era a base. Deus Isso. isso surgiu em Deus. Surgiu em Deus, porque qual que era a concepção que eles tinham ali inicial? A concepção inicial que eles tinham ali era o seguinte: Deus governa o mundo e a sua soberania é tal que as leis dele são leis fixas, inclusive com uma precisão matemática. É por isso que essas leis elas são escritas matematicamente. Galileu Galilei vai dizer que a matemática é a linguagem que Deus usou para escrever as leis do universo. Tem um livro, E Agora Como Viveremos, do Charles Colson e da Nancy Pearcing, pela CPAD, que eles exploram essa questão da matemática, que a precisão da matemática aponta para a perfeição do Senhor. Sim. Ele vai falar sobre a questão da música, a melodia, a harmonia e o ritmo. Essa tríade, né, perfeita, com precisão, com compasso, aponta também de forma matemática para um Deus que é perfeito. Cara, tem esse livro que você citou a Nancy Pearcey. Tem um outro livro dela publicado em português que se chama A Alma da Ciência. Ela e Charles Taxton. É da cultura cristã. É da cultura cristã. E todos eles, e ela levanta também essa questão dos fundamentos que eu mencionei no outro programa, de como que a ciência resulta... Vai procurar outro programa. Então, você veja, essa ideia de leis naturais, ela tem matriz cristã. E era a ideia, assim, que essa era a maneira como Deus governava o universo. A soberania de Deus sobre todas as coisas do universo estavam expressas nas leis que ele criou. O caos... Aquela velha frase que não é científica, talvez não, mas o caos não gera ordem, é mais ou menos o que a gente está por trás disso, né? Então, veja assim, isso tem uma vertente cristã, e isso se estabelece, e isso torna-se uma maneira eficaz de conhecer as coisas. Entendi. E quando, veja, você tem ali os pioneiros. Agora, quando você chega em Newton, isso atinge um apogeu. Porque com as 3 leis dele, depois com a gravitação, a lei da gravitação dele, você consegue uma coisa assim assustadora. Assustadora, que era não só você conseguir descrever a órbita dos planetas e tudo e tal, mas você prever essas órbitas. E mais, os cometas, que assustavam as pessoas. Prever. Então, o Edmund Halley, que é contemporâneo de Newton, e que descobriu o cometa e que fez os cálculos todos, né? Então, veja assim, quando acontecia a aproximação de um cometa desses, as pessoas ficavam assustadas, porque até por referência ao Apocalipse, achavam que pronto, agora é a hora, vai acontecer, vai acabar tudo. Né? Mas a gente cria uns filmes ainda para dar susto com cometa, de vez em quando ganha dinheiro aí com o planeta sendo destruído. Mas o pessoal diz que às vezes aconteceram fatos na história de passagem de cometa, que as pessoas às vezes saíam nas ruas confessando pecados e dizendo coisas e tal, e depois como é que passava e ia embora. Agora, o Halley deve ter convertido muita gente. Muita gente. Ou causado muito divórcio também, né? Porque daí você vai e fala um monte de besteira e depois tem que resolver, né? Pois é. Agora veja, mas quando... Esse então foi assunto que inclusive trouxe essas questões para a cultura popular, porque, claro, isso atingia todo mundo. Agora, quando você vê que o cara foi capaz de prever a passagem daquilo que foi embora e vai voltar no outro... E volta... Daqui a 75 anos, em alguns casos, né? Então, será que vai ser? Nem ele vai ver se a volta, mas alguém vai ver. Acho que o Halley, se eu não me engano, são 86 anos, passou aqui na década de 80. Acho que era o Corrutec, se eu não me engano. Isso aqui ficou na minha cabeça, assim, aqueles cometas. Então veja, assim, esse caráter de previsibilidade que a ciência conseguiu estabelecer, então isso foi fundamental para o sucesso dela. E você fazer os experimentos e ir comprovando as coisas, checando. Então esse procedimento... Agora veja, eu gosto muito de uma expressão e um conceito de um teólogo escocês, Thomas Torrance. Né? Tem alguns que o consideram o maior teólogo de língua inglesa do século XX. Vocês que são os teólogos que vão dizer, tá certo? Mas... Esse escocês deve ser bom, porque está na base da nossa referência teológica. Nós somos reformados, né? Então, mas não necessariamente. Tem muitos escoceses que falam bobagem também. Mas o Thomas Torrance ele tem um conceito de ordem contingente. Então, ele diz o seguinte, fala, olha, Deus criou o mundo
um mundo que tem uma racionalidade. Ele criou o mundo com razão. Então existe uma imagem razão. e semelhança de Deus para nós, né? Isso. Mas uma razão, veja, que está inclusive nas coisas, que está impregnada nas coisas. Por que é que as coisas funcionam ou operam de acordo com leis racionais? Porque essas leis, elas são concebidas racionalmente. Tem inteligência nisso, entendeu? Então ele diz, Deus criou as coisas com o uso da sua razão, mas não só, também com o uso da sua vontade soberana. Então, não é apenas com o uso da razão que você investiga as coisas, você tem que investigar experimentalmente. Por quê? Porque Deus escolheu o mundo que ele queria, como ele queria. Então, existe a racionalidade, mas existe o aspecto contingente, a maneira específica como Deus estabeleceu que as coisas fossem. Então, tem o lado, digamos, universal, tem o lado específico. O específico, você só pode conhecer interagindo com ele. Então, a ciência tem que ser experimental, pela sua própria estrutura. A razão pela qual eu julgo que a ciência é um dos principais empreendimentos da humanidade, estou falando das ciências naturais, né? Tá. É porque ela investiga justamente o quê? A criação de Deus. Daí que vem a autoridade da ciência e a razão do seu sucesso. Essa é uma pergunta assim que não... Uma pergunta, por que tem cientista que exclui Deus? Porque me parece que é uma coisa tão... lógica, tá? Não sou cientista, não sou da academia, mas tudo que a gente vai apontando, fala, gente, tá aqui. Uma vez eu falei numa formatura, numa cidade que eu fui pastor, e tinha lá uma turma, uma da turma era química, não me lembro, física, não sei, eram 3 faculdades e chamaram lá aquele tal do cerimônia ecumênica, né? E não era um culto, mas era uma cerimônia, falou um espírita, falou um católico, falei eu, falou, né? Então assim. E aí eu falei para eles assim, eu imagino vocês vieram aqui para essa formatura e vocês, imagina o quarto de vocês. Vocês experimentaram roupa, deve ter coisa jogada lá, o pessoal começa a rir, né? Vocês meninas, imagina aquilo tudo lá, como é que ficou o quarto de vocês para escolher essa roupa para vir para cá. Agora você volta para casa e chega em casa, o quarto tá arrumadinho, o que você vai dizer? Você vai dizer assim, olha, as coisas se ajeitaram sozinhas, você vai falar assim, mamãe passou por aqui. Isso. Então assim, você olha as coisas, todas elas, a coesão das partículas subatômicas ou atômicas, ou seja o que for lá, né, e tal. Como é que você pode negar a existência de um criador? A questão do design inteligente, na minha simplicidade aqui, é um pouco aponta para isso, porque afinal é claro que nós acreditamos que Deus é inteligente, é claro que nós acreditamos que ele fez todas as coisas. Então, a palavra design inteligente... Ótimo. Para mim está muito boa. Essa expressão, essa frase, para mim está ótimo. Só que tem coisas por aí que é o que o Samuel perguntou e o que o senhor já está respondendo. Isso. Aí a questão é que é o seguinte, o que eu estava querendo dizer é que esse sucesso extremo da ciência teve uma consequência, inclusive no campo da religião. É que a concepção de mundo das pessoas começou a tornar-se cada vez mais uma espécie de um universo mecânico, que tivesse uma espécie assim de autonomia. Certo. Então, para responder um pouco a questão que você acabou de colocar, veja que muitas pessoas entendem isso, que o universo, nas suas leis, ele é inteiramente autônomo e que a ciência revela isso, a autonomia que essas leis têm para governar o universo como ele acontece, não é? Então, muitos cientistas, por exemplo, não se dão ao trabalho de questionar os fundamentos e pressupostos disso. Quer dizer, evidentemente, ainda que eles não saibam, eles estão esposando um tipo de metafísica, não é? Mas, e se acomodam a isso, porque eles estão interessados no quê? Na ciência em si, naquilo que a ciência vai dar, tá certo? Agora, se você para e começa a pensar um pouco nos pressupostos, por exemplo, o próprio fato de que o universo é inteligível, não é? Einstein dizia que esse era um dos maiores mistérios que existiam, e ele chega a usar, quando ele levanta essa questão, ele chega a usar a palavra milagre. Ele fala que o universo seja inteligível, esse é o maior milagre que existe. O Stephen Hawking saiu alguma coisa também, né? Assim, o Stephen Hawking, não sei. Um insight lá, qualquer momento, assim, não sei se aquele universo da casca de nós, qualquer coisa, ele tem uma coisa que aponta, não é que ele é crente absolutamente, mas...
Então, troço lá, mas isso acho que todo mundo percebe. Eu acho que esse aspecto assim de que o universo seja inteligível, Einstein usava muito essa expressão de uma inteligência superior, não é? Que está por trás. Então isso é uma coisa reconhecível, que existe essa racionalidade. Agora, o que acontece é o seguinte, aparentemente as coisas têm um funcionamento autônomo, não é? Então elas acontecem por quê? Porque acontecem, porque é assim, não é? Ah, por que tem essa... Ah, não, tem essas leis porque tem, esse é um dado, não é? Eu me lembro enquanto estudante da graduação, enquanto eu não vinha ser professor mais tarde, né? Mas enquanto eu estava na pele do estudante ainda, às vezes certas perguntas eram feitas em aula, aí o professor falava assim, ah, não, mas espera aí, isso aí não é uma pergunta científica. E pronto, já caía fora do assunto. Bom, ok, não é uma pergunta científica, mas é uma pergunta relevante, não é? Talvez não fosse o momento para ser tratado, mas tem muitas perguntas relevantes que precisam de resposta. Por exemplo, de onde é que vem essa inteligibilidade da qual o universo está impregnado? Essa racionalidade que está por trás de tudo. A moralidade também, né? Princípios morais. Princípios morais, não é? Então, agora, continuando no fio da conversa, o que vai acontecendo ao longo do tempo, você vê com William Paley, 1800, você tem a obra Teologia Natural. Ele traz essa questão do design, que era uma questão que já existia, mas ele coloca de maneira muito clara ali. Então veja que não é um assunto novo, é um assunto que perpassa a história e, inclusive, às vezes você vê afirmações categóricas, não, design inteligente é ciência. Ok, tem aspectos científicos envolvidos na discussão, mas ele, antes de tudo e antes de mais nada, uma questão de teologia natural. Está lá, dentro da obra de William Paley, Teologia Natural, toda a discussão a respeito de design, a história do relógio que ele investiga e tal, que tem um mecanismo, quem é que fez isso e tal, daí pensa na questão dos humanos e tal, da criação. Bem, isso vem. Quando surge a teoria da evolução de Darwin, entra essa questão de que, digamos assim, o acaso joga um papel na maneira como os organismos vivos são modelados, digamos assim, não é? E aí, à medida que o tempo foi passando, o iluminismo cresceu, tem esse movimento na academia, esse ex-club aí tomando conta das coisas, tá certo? Repelindo qualquer coisa que ele já acha. O que acontece é assim que o passado, as origens ali do passado começam a ser apagadas, esquecidas, deixadas de lado. Vem esse movimento, torna-se amplo, estoura o liberalismo de um lado, o fundamentalismo do outro, e a igreja cai fora do campo acadêmico. Tá certo? Ok, mas eu quero voltar à sua questão, porque às vezes começa a falar várias coisas e precisa voltar para lá. Vamos estar dentro do assunto. Então, veja, essa visão de um universo sem propósito e sem sentido virou a visão dominante, a visão comum e tal. Esse assunto sempre ficou ali, no campo da biologia especialmente, que é muito difícil de você não falar que as coisas cumprem determinadas funções, têm determinada finalidade, não é? Criou-se até a expressão teleonomia para diferenciar de teleologia e querer dizer que aquilo é uma outra coisa. Mas essa questão era uma questão que voltou em tempos recentes. Então, eu preciso dizer, esse é um assunto que me interessa muito, então que esse assunto da teleologia é um assunto atual. Uma das coisas que trouxe esse assunto de volta foi justamente a física do século XX. Porque veja o que aconteceu. Depois que digamos, na virada do século XIX para o século XX, a teoria atômica vai se estabelecendo. Passa o tempo. Aí, um pouco antes da Segunda Guerra, durante a Segunda Guerra, surge a física nuclear. E o pessoal descobre como funcionam as coisas na física nuclear. E aí você avança no pós-guerra. Então, o que é que se descobriu? Se descobriu o seguinte, existem 4 forças fundamentais na natureza. 4. Hoje em dia tem uma discussão de uma quinta que vai e volta, vai e volta, vai e volta. Até agora não tem nada comprovado sobre isso. Mas 4 forças fundamentais. Que são o quê? No nível macroscópico, você tem a gravitação, força gravitacional, mexe com o universo inteiro. Num outro nível, que inclusive pega o nosso, é o eletromagnetismo, que vem lá do Maxwell, a força eletromagnética.
E no nível subatômico você tem duas forças, chamada força nuclear forte e força nuclear fraca. A força nuclear fraca tem a ver com o mecanismo de decomposição das partículas, radioatividade, mexe com isso. A força nuclear forte, ela tem uma razão de ser que é, digamos assim, é uma questão que poderia surgir para qualquer pessoa. O pessoal fala o seguinte, olha, eu aprendi na escola que cargas do mesmo sinal se repelem, cargas elétricas de mesmo sinal se repelem. No núcleo atômico, o núcleo atômico é a região mais compacta da matéria, extremamente compacta. No núcleo atômico, ele é feito de prótons e nêutrons. Os nêutrons são neutros. Não são antiprótons. Não são antiprótons, são neutros. E os prótons são carregados positivamente. Ora, eles não deviam se repelir? E como é que eles estão grudados formando a matéria mais compacta que existe? Superbonder. Superbonder. Foi aí que surge essa ideia, surge essa questão da força nuclear forte, que aí tem toda uma história que toca a nós brasileiros de maneira particular, porque assim, tem um físico importante chamado Hideki Yukawa, que ele previu a existência de uma partícula que seria o mediador dessa força. Seria uma dessas partículas subatômicas, como o bóson de Higgs também seria? Não? Ou é outra coisa? Tipo isso, é outra coisa, diferente, mas é uma partícula dessa classe aí. Talvez, aqui nós somos mais ou menos contemporâneos, provavelmente, você deve se lembrar de um 66. físico... Pois é, estamos juntos. 66 anos, não nascido em 66. eu vou um pouco além. Mas, veja, você deve se lembrar de um físico brasileiro importante chamado César Lattes. Eu ia falar dele agora, né? Porque tem o currículo Lattes aí, o pessoal nem sabe o que é isso, Nem mas é por causa dele. É por causa dele. É por causa dele. Você falou César Lattes, eu já imaginei que tinha a ver com o currículo, tinha herdado o nome dele. Não, isso, ele não. Eu fiz toda a minha carreira na Unicamp no departamento que o Lattes fundou e durante o mestrado eu conversava com ele frequentemente. Eu lia muito sobre ele. Olha que beleza. Tive um período de convivência. Precisa colocar isso no seu currículo Lattes. Eu conversei com Lattes. Tem umas conversas impublicáveis, mas enfim. Então deixa pra lá. Mas enfim, ele foi importante porque com 20 e poucos anos ele descobriu um meson que era o mediador dessa partícula e o chefe dele ganhou o prêmio Nobel. Mas enfim, isso é uma história longa. Eu já li isso também. Seria o primeiro brasileiro a ganhar, né? Porque... Um dos primeiros, o próprio Lattes, eu conversando com ele foi humilde porque eu quis tentar arrancar dele alguma coisa sobre isso, porque sempre foi uma história assim nebulosa, sabe? E aí ele tirou o foco dele e falou assim, não, mas teve alguém que mais importante, Carlos Chagas, que descobriu a doença de Chagas, esse merecia e tal. Mas eu não sei quem que poderia ter ganho antes. Teria sido um dos primeiros, né? Era para ter ganho, porque assim, gente, se você olha lá e vê quem fez as coisas, não é? E aí ele está com a mão, enfim, eu não vou querer usar essa parte do programa para esmiuçar essa história, mas história interessantíssima que interessa para nós brasileiros de forma particular. E o Lattes, com 20 e poucos anos, era para ter ganho o Prêmio Nobel de Física. 20 e poucos anos. Mas voltando a essa questão, tem então a força forte. Bom, essas quatro forças, quando esse quadro, porque o quadro aos poucos vai se completando, vai se montando. Você, a partir dessas quatro forças, você entende a estrutura da matéria. Como é que a matéria está estruturada. Agora veja, a coisa importantíssima e fundamental e que sempre, digamos assim, foi uma coisa que me fascinou muito, é como é que existem essas quatro forças. Como é que cada uma delas tem um caráter diferente e como é que elas têm, digamos assim, o alcance delas, a calibração delas, entendeu? Cada uma dessas coisas é extremamente bem regulada. Estão em equilíbrio. Mas um equilíbrio, se você vai olhar o nível de precisão disso, é estonteante. É estonteante. Eu vi até uma palestra, não lembro quando nem quem, mas tratava sobre a questão da gravidade que a Lua exercia na Terra. Diz que era uma gravidade tão precisa que se a Terra fosse mais próxima do Sol ou mais distante do Sol, ou se a Lua não estivesse ali onde ela estava, a gente sofreria um efeito preso pela maré, eu acho que é uma coisa assim. Que um lado da Terra sempre pegaria Sol e o outro lado nunca pegaria Sol. Ficaria
Sim, a rotação. E aí ele vai explicando tudo, ele vai explicando a questão da proximidade, a questão da própria Lua estar ali exercendo 40% de gravidade sobre a Terra. Ele vai explicando lá, claro, na minha área. Mas eu achei interessante essa precisão. Sim. Bastava uma coisinha ser diferente, uma das variantes ser diferente, que o negócio desengrolava. Assim. Eu tenho para mim uma coisa assim na minha cabeça de ser, gente, o objeto para mim maior da genialidade humana, para mim, né? É um relógio desses relógios precisos. Porque um cara pegar e construir um relógio, não estou falando que é movido a pilha, não estou falando que cada pecinha, olha aquilo, e mesmo assim eu tenho um atraso de 1 segundo em 10 anos, qualquer coisa, tem lá as diversas coisas. Eu falo, para mim não existe nada, não existe foguete, não existe um relógio e no tempo que fazia, e o cara tem que fazer, né? Ele tem que hoje você corta com laser e tal, mas o cara tinha que cortar o mecanismo para ele encaixar. Eu fico pensando assim, mas ainda assim tem um atraso. Ainda assim tem um atraso. Mesmo com toda a calibração tem um atraso. E você veja nas coisas de Deus, eu estou dizendo, porque eu estou dizendo que a criação é de Deus e essas leis todas provêm dele, não tem atraso. Não tem atraso nenhum. Nenhum. Zero. Até o relógio atômico tem atraso. Mas então veja, aí qual foi o quadro que começou a emergir? E essa discussão estourou lá pelos anos 70, do século passado. Essa ideia, assim, mas gente, espera aí, se eu mexer um pouquinho aqui, mexer um pouquinho ali, o universo desmorona. Aí, digamos assim, as simulações, as possibilidades de cálculo, na medida que esse conhecimento chegou e a precisão, e essas teorias se revelaram precisas, aí você pode brincar um pouco com os números. Aí começou a se perceber o seguinte, não tem margem de manobra. Agora, de onde que vem isso que entrou para a literatura com a expressão ajuste fino do universo? De onde é que vem esse ajuste fino? Não tem. Então, veja bem assim, você não tem nada que explique que as leis, que as forças fundamentais e que as leis sejam essas. Por que elas são essas e não outras? O pi tem que ser inteiro, né? Infinito. Não pode ser 3,14. Por quê? Por que são essas? Por que cada uma tem esse caráter que tem? Porque que, digamos assim, se você olha o que é uma estrela, se você olha o que é uma estrela e como uma estrela funciona, é uma coisa estonteante. Porque, veja só, até a gente estava uma vez nesses grupos pequenos lá em Campinas, então tinha o estudo bíblico no grupo, né? E tinha uma família lá, e aí tinha um garotinho, e indo para o coisa, ele perguntou para o pai dele, falou, pai, eu aprendi um negócio hoje na escola, que se você acende uma vela e coloca um copo assim em cima dela, a vela apaga. E a vela apaga por causa do oxigênio. Porque vai queimando, a hora que queimou todo o oxigênio, apaga. Ele falou, mas pai, como é que existe o sol? Não tem oxigênio? Como é que existe o sol? O sol é o quê? É uma bola de fogo, mas... Essas crianças, ainda bem que elas não vão frequentar aula de física, né? Porque você tá lascado lá, né? Aí, então, uma estrela não é uma bola de fogo. Uma estrela não é uma bola de fogo. Então, o que acontece é o seguinte, uma estrela, ela é uma espécie assim de fornalha nuclear. E aquilo que você tem ali acontecendo dentro do Sol e de qualquer outra estrela são reações nucleares de fusão. Então, eu ouvi falar de bomba nuclear de fusão nuclear. Fusão, até um certo ponto na tabela periódica, quando você pega núcleos menores e consegue fundir em núcleos maiores, ele libera energia. Mais do que aquela que ele usa para a reação acontecer. Tem a fissão e a fusão. Né? E a fusão, essa é a fusão. Então, quando você pega elementos leves, você parte do hidrogênio, você tem várias reações, chega no hélio. Depois o hélio vai para o lítio. E assim por diante. Vai indo na tabela periódica. Isso é o que está acontecendo dentro do Sol, dentro das estrelas. O que é que regula isso? A força nuclear forte e a força nuclear fraca. Essas reações. As leis que governam esses processos são essas. Não é? Agora, ao mesmo tempo, aquilo a gente chama de um
plasma, uma palavra por assim dizer, porque você não tem átomos estruturados com elétrons e tal, você tem partículas carregadas, então forma aquele plasma que... Então as forças eletromagnéticas são importantes naquelas correntes de convecção, tudo aquilo que tem, e você tem a gravidade que segura tudo coeso, porque senão tudo poderia explodir. Então você tem a pressão interna da luz que sai do interior do Sol, de onde está saindo, está acontecendo essa reação, que tende a expandir tudo. E você tem a gravidade que tende a fazer tudo se esmagar. Então, a existência da estrela, do Sol, por exemplo, é um equilíbrio entre essas forças de tentar fazer explodir, expandir e de tentar a coesão. É o medo lá do negócio que você tem lá perto da sua casa que vira um buraco negro. Que vira um buraco negro. Eu brinquei com um buraco negro no outro programa, porque tinha lá, né? O pessoal tinha medo em Genebra de surgir um buraco negro e comer o mundo todo, né? Isso, Tinha no começo, né? Agora veja, eu estou tentando chegar num ponto. E o ponto que eu quero chegar é o seguinte: quando o pessoal conseguiu compreender isso, inclusive a mecânica das estrelas, você veja, o que é que são as estrelas, no final das contas? Elas criam os elementos químicos e dão a energia que você precisa. Então, o substrato fundamental que você precisa para a existência material, você tem as estrelas como sendo, digamos, máquinas de criar matéria e de criar energia funcionando e acontecendo. E tudo vindo numa partícula primordial, sem influência divina, sem nada. É porque ou você acredita que existe um Deus eterno ou que tem uma partícula eterna. Não tem saída. Entendi a ironia. Então você vê... É ironia mesmo. Por favor, ninguém me escute e fica apavorado comigo, tá? É só ironia. Agora veja, assim, quando o pessoal percebeu isso, que isso acontecia dessa maneira, gente, mas isso parece uma coisa inteiramente orquestrada. De onde é que veio que as coisas sejam orquestradas dessa maneira? Entendeu? Então, aí entrou essa discussão do ajuste fino, talvez vocês tenham ouvido falar, princípio antrópico, porque de repente perceberam uma outra coisa. Porque numa perspectiva que você tem um universo que não tem ninguém, não tem nada, mas que ele vem se desenvolvendo, por que é que esse universo revela-se hospitaleiro à vida? Ele podia ser qualquer coisa, não tem ninguém nem nada, só tem estrela e coisa. Por que é que ele se revela hospitaleiro à vida? Então, tem até um físico famoso, até às vezes eu brinco, o Freeman Dyson, que eu falo que ele não ganhou o prêmio Nobel por falta de espaço, porque só pode ser dado para 3, né? Então o prêmio Nobel que ele ganharia acabou ficando de fora. Mas ele até fala assim: se você começa a compreender os acidentes, entre aspas, que existem na física e na cosmologia para resultar no universo que resultou, ele falou, quase parece que o universo sabia que estávamos vindo. O que ele quis dizer com isso? Ele falou assim, gente, mas por que o universo ele é hospitaleiro à vida? Ele poderia não ser outra coisa. Entendeu? Então, isso trouxe para dentro, eu estou dizendo para você, para dentro do campo científico, a discussão do quê? Da teleologia. Falou assim, não, mas escuta, parece que o universo tem um universo. Então, 2 astrônomos importantes escreveram um livro, o princípio antrópico cosmológico, uma coisa assim, Barrow e Tipler, um livro que é um tijolo assim, e a palavra teleologia volta ali plenamente. Estou dizendo isso porque pode parecer uma coisa estranha para os ouvintes, não é? Mas assim, a teleologia por trás dessa discussão tem a discussão de finalidade e propósito no universo. E isso voltou para dentro do campo científico. Muitos repelem, mas isso é uma discussão que começou lá em meados dos anos 70 e que segue, continua, não é uma coisa, entendeu, resolvida, digamos, cientificamente, porque, claro, para a gente isso só vem a reforçar um quadro que a gente entende como compreensível da nossa perspectiva, daquela perspectiva que eu mencionei da teologia da natureza. O que é que, com os olhos da fé, como é que se enxerga essas descobertas, não é? E, no entanto, a ciência só ficando no campo científico mesmo, como explicar isso, não é? Então, isso trouxe a teleologia. Agora, veja, a questão do design inteligente, modernamente, não é? Ela surge mais próxima do campo da biologia,
e ela tem a ver com a seguinte questão. Quando você encara o universo biológico, as estruturas extremamente complexas que tem dentro das células, eu já usei a palavra, você vai ver que a complexidade dessas coisas é estonteante. A complexidade é estonteante. E aí surge uma discussão que é o seguinte: se eu penso numa perspectiva evolutiva, a perspectiva evolutiva é uma perspectiva seguinte, que com pequenas mudanças você vai tendo adaptações e outras adaptações e tal, e isso vai levando a uma transformação, uma evolução ao longo do tempo. Mas o camarada olha para aquilo lá, para uma estrutura extremamente complexa, e fala assim, não tem como isso ter sido formado com pequenas mudanças. Tem um certo tipo de coisas que, se ela tem uma certa complexidade, você fala, não, isso aqui tem que ser montado tudo junto. Né? Um exemplo que eles frequentemente dão para, digamos, exemplificar isso, colocar em conceito mais simples, é falar assim, pensa numa ratoeira. Você pode separar as diferentes partes de uma ratoeira, mas uma ratoeira não pode chegar a ser uma ratoeira por pequenas evoluções, ela tem que ser montada de uma só vez. Então pensa, digamos assim, estruturas muito mais complexas que essas. Eu conheci um homem chamado Luiz Carlos Salomão, e ele era da área de biologia, ele foi diretor. Ele foi o titular da cadeira na USP, foi no Mackenzie e tal, e presbítero, opiniões teológicas à parte, mas ele uma vez colocou na lousa assim, a possibilidade do DNA ter surgido por acaso com condições de pressão, de calor, tudo. Ele pôs um número lá de uma possibilidade, de uma percentual de... Isso é absurdo, isso não existe, essa possibilidade. É mais ou menos o que o senhor está falando, né? Isso. Então a ideia que vem aí é a ideia que... aí tem uma coisa que, na minha opinião, precisa tentar separar um pouco, até não sei até que ponto são separáveis, mas tem, digamos assim, a ideia, o conceito, não é, de design inteligente e o movimento do design inteligente. Não é? Por quê? Porque a ideia é um conceito que você vai tentar analisar e compreender, ver se ele se sustenta ou não, quais são as suas questões. O movimento é uma outra coisa, tem uma agenda. O movimento tem uma agenda, então ele tem as suas motivações. Então existe uma agenda que é o seguinte, é se contrapor à evolução. Não é? Na minha opinião, isso é uma questão problemática. Por que ela é problemática? Porque você tem que defender aquilo que você está defendendo. O fato de você atacar o outro não torna o seu certo. Então, veja, nessa discussão, por exemplo, design inteligente versus teoria da evolução, suponha, se eu provasse, entendeu, por A mais B, se fosse possível chegar a estabelecer uma prova cabal de que a teoria da evolução está errada, isso não provaria que o design inteligente está certo. No entanto, às vezes eu vejo pessoas com um discurso que parecem tentar forçar esse caminho. Então, a minha questão é a seguinte, não, nós temos que discutir, quer discutir design inteligente? Discute design inteligente. Deixa a evolução quieta. Por que você vai falar disso? É porque você fala que é um cavalo de Troia, porque você pode aprovar, que legal, tá, vamos aceitar isso, só que junto tem uma série de consequências do entendimento do cavalo. O cavalo de Troia que eu falo é porque, por exemplo, como eu falei no começo, há ateus que são defensores do design inteligente. Sim. Aí você vê, por exemplo, sei lá, Francisco João é um ateu que é design inteligente. Ele escreve um livro, ele defende ideias do design inteligente, só que embutido naquilo, ele vai defender que não foi Deus que criou, porque ele não crê em Deus. É essa a minha preocupação. E é um frisson no meio dos jovens hoje, o design inteligente. Cara, mas isso que eu vejo como uma situação problemática, porque assim, no próprio discurso que cerca essa discussão, vem a seguinte ideia: design inteligente é ciência, com C maiúsculo. Não tem nada a ver com Deus, com nada, ela é ciência com C maiúsculo, e, portanto, ela tem que ser ensinada nas escolas, por exemplo, porque é uma ciência, tá certo? Bom, ela é uma ciência com C maiúsculo, não é? Cara, ao dizer isso,
já é um tipo de discurso que começa a contrariar a origem histórica. Como eu disse, William Paley escreveu e publicou em 1800 Teologia Natural. Está lá as ideias de design inteligente estão lá. Então ele é um assunto que tem o seu mérito, não estou negando, pertinente ao campo da teologia natural. Vamos discutir teologia natural, tá certo? Mas, agora veja, para tentar fazer essa ideia de que é ciência ir para frente e poder ser discutida em círculos científicos, essa seria a ideia, então você fala o seguinte, não estou dizendo, não estou falando de Deus na história. Esse designer, não estou dizendo que é Deus, poderia ser um alienígena, poderia ser uma entidade ou outra desconhecida por nós, o designer. Eu quero discutir a ideia, não quero saber, pode ser qualquer coisa que for. Não é? Bom, cara, esse tipo de pensamento eu considero perigoso do ponto de vista teológico. Somando isso com uma ideia que você ouve muitas vezes ser dita, que é o seguinte, fala, olha, você tem coisas que as leis naturais fazem. Você observa na natureza as leis naturais agindo. Mas tem coisas que as leis naturais não conseguem fazer. Então você tem estruturas extremamente complexas que as leis naturais não conseguem fazer. Aí é que entra o design. Aí é que entra o designer. Cara, isso é problemático teologicamente. Por quê? Porque se você está querendo, assim, por trás dessa designação de designer, para as plateias cristãs, você está querendo, digamos assim, por trás, trazer uma ideia de Deus, de divindade que estaria por trás, só que você, por uma questão de estratégia, não está querendo dizer que é Deus, para você não ser chamado de criacionista, tá certo? Se você, então, usa essa estratégia e você traz e coloca esse discurso, você está equiparando essa divindade às forças naturais. Você está trazendo a ação de Deus ao nível de causas naturais. Cara, isso é problema teologicamente, tem que ser dito com todas as palavras. E isso tem problema teológico por trás disso, de concepção de quem é Deus. Claro que a discussão em que você entra diretamente é na questão da ação divina. Tem toda uma área de discussão de ação divina e ciência, tá certo? Mas esse é um problema, na minha visão, tá certo? Então, por um lado, existe uma espécie de um semideísmo, porque concede como se as leis naturais estivessem fora do alcance da soberania de Deus. Então você tem de um lado aqui as leis naturais, do outro lado você tem o designer. Deus só está retocando. Está retocando. Cara, mas isso assim, então isso depõe contra a perfeição da criação. Então, por exemplo, Deus fez tudo, mas só que faltou um negócio aqui, então ele tem que emergir. Ele não seria um agente criador, mas um agente cooperador apenas. Isso. Sabe, o nosso tempo acabou outra vez. Mas uma coisa assim, que eu fico pensando, que o que gosto, eu acho que nessa história do designer cabe aqui uma conversa, quase, talvez muito teológica, mas o senhor já mostrou que conhece teologia. E o panteísmo? Ele podia estar aqui muito claro nisso, né? Então, mas, olha lá, olha o meu reloginho lá. Eu aqui já fiz isso no outro programa. Quem não assistiu outro vai escutar e vai ver que eu cortei. E eu tenho que fazer isso. Não tem jeito, infelizmente. Mas foi muito bom. Nós já demos mais um passo da nossa conversa, mas ainda, Samuel, acho que não esgota tudo não, né? Mas pelo menos andou um pouco mais. Tem um bloco aí especial do Telmídia Cast, só ciência, né? Eu acho que nós vamos ter que começar a fazer aqui. Legal. Roberto, mais uma vez, professor, foi bom demais tê-lo de novo aqui conosco, muito bom mesmo. Samuel, mais uma vez. A gente aqui, cada vez eu vejo mais, nós somos dois curiosos perguntando para as pessoas, aprendendo, esperando que você, ouvinte, curta isso, né? E aproveite. E veja só, né? Você milita na área da ciência, você ainda não tomou a decisão de fé e tal, etc. Mas há tantas coisas importantes e saiba disso. Para nós sempre a escritura acima de tudo, mas isso é importante, porque não temos medo. Deus nos deu cabeça, Deus nos deu capacidade de raciocínio e é isso que nós temos que fazer para a glória dele. Obrigado, mais uma vez. Eu que agradeço. Muito obrigado, Samuel. E até o nosso próximo encontro. Até vai ser curtinho o final, porque já esgotamos o assunto. Um abraço.